Nas festas de final de ano, diversas pessoas relataram ter tido virose após frequentar o litoral sul paulista. Por meio de amostras humanas de fezes coletadas na cidade de Praia Grande, no Guarujá, pelo Instituto Adolfo Lutz, houve a constatação de que o surto de virose foi provocado pelo norovírus. Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, o norovírus é um tipo de vírus que possui alta capacidade infecciosa. Além disso, provoca condições gastrointestinais, como diarreia, vômitos e, em alguns casos, febre alta. As noroviroses compõem um grupo de doenças de origem viral, conhecidas como gastroenterite, e geralmente são transmitidas por via fecal-oral. O norovírus pode ser transmitido pelo consumo de alimentos, bem como por meio de água contaminada. Inclusive, o vírus permanece em superfícies nas quais a pessoa infectada teve contato, o que facilita a transmissão. A aglomeração de pessoas em ambientes fechados, como cruzeiros marítimos ou na praia, como foi o caso de São Paulo, especialmente em um período de altas temperaturas, são fatores que facilitam a transmissão, conforme afirma o Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo o hospital, ainda que os casos provocados pelo vírus sejam considerados, em sua maioria, leves, há grupos de maior risco, sendo as crianças e idosos os que podem ter sintomas agravados, em especial pela desidratação. O tratamento tem como foco a hidratação dos pacientes, a recomendação de repouso e de ingestão de líquidos para aliviar sintomas e evitar a desidratação. Também podem ser receitados analgésicos ou antitérmicos para reduzir febre e dores, apenas quando necessário. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, nenhum medicamento deve ser tomado sem conhecimento e indicação médica. Em casos mais graves do norovírus, a recomendação para a internação, sendo preciso realizar a hidratação endovenosa, uma maneira rápida de repor líquidos e nutrientes para uma pessoa que ou não consegue ingerir ou está com um quadro grave de hemorragia ou desidratação, o famoso soro e medicação na veia. A hospitalização, em geral, é muito rara, conforme informações da Secretaria. Entre as dicas para prevenção contra o vírus estão lavar as mãos com água e sabão ou solução antisséptica antes de preparar ou ingerir alimentos, beber água tratada e evitar tomar banho de mar nas 24 horas seguintes à chuva. Reportagem Bianca Mingotti. As consequências mais graves da Zika, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é a deficiência congênita, que ocorre quando a mãe tem contato com o vírus durante a gestação. Nesse caso, uma das deficiências mais comuns provocadas no feto é a microcefalia. Agora, todas as crianças que nasceram com deficiência provocada pela Zika entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024 vão ter direito a um auxílio de R$60 mil. O valor será pago em parcela única pelo INSS e tem o objetivo de amenizar os impactos financeiros provocados pela deficiência na vida das crianças e das famílias. Os critérios para a realização do requerimento do apoio financeiro vão ser definidos em ato conjunto do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social, que ainda vai ser publicado. Mas a medida provisória determina como obrigatória a constatação da relação entre a síndrome congênita e a contaminação da mãe pelo vírus Zika durante a gestação e ainda a constatação da deficiência da criança. O benefício não contará para o cálculo de renda da família, de modo a não interferir sobre o recebimento de outros benefícios, como de prestação continuada ou Bolsa Família, por exemplo. Mas o auxílio só será pago a crianças que não tiverem já sido indenizadas por via judicial. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. A tuberculose é uma das doenças infecciosas e transmissíveis que mais matam no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atrás apenas da Covid-19. Mas quando o tratamento é feito no tempo certo e de forma adequada, a doença tem cura.
São 4 os medicamentos disponibilizados de graça pelo Sistema Único de Saúde para a recuperação dos pacientes com esse diagnóstico. E para facilitar o tratamento, o Ministério da Saúde começou a distribuir um combinado desses fármacos, considerado de primeira linha no tratamento da doença. É a Rifampicina 4 em 1, que combina os 4 medicamentos em um único comprimido. Quase 8 milhões de unidades do medicamento já começaram a ser entregues aos estados brasileiros e devem atender a demanda nacional ao longo do primeiro trimestre deste ano, garantindo o abastecimento da rede pública e a continuidade dos tratamentos em todo o país. O medicamento também é utilizado para o tratamento de outras doenças, como hanseníase e meningite. Da agência Rádio Gov em Brasília, Natália Kozlik. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. As prefeituras brasileiras partilham nesta sexta-feira cerca de 5,6 bilhões de reais. O valor é referente à primeira parcela de janeiro de 2025 do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O montante é cerca de 4% menor do que o repassado no mesmo período de 2024. Para os mais de 3 mil novos prefeitos que assumiram a gestão municipal este ano, o momento é de cautela na avaliação do especialista em orçamento público César Lima. Segundo ele, os primeiros meses de 2025 podem ser desafiadores e a boa gestão dos recursos do FPM podem ajudar a contornar situações econômicas adversas. As pessoas devem estar aí um pouquinho preocupadas com esses cenários futuros, alta de dólar, então encareceu aí um pouco o consumo das famílias e por conta disso eles devem ter repensado aí algumas compras, alguns investimentos nesse momento. Vamos aguardar o desenvolver aí do ano para saber se esse cenário será uma tendência mesmo ou se é uma sazonalidade. Segundo Lima, os recursos financeiros podem ser utilizados em qualquer ação orçamentária dos municípios, como pagamentos pessoais e de custeio, contas de água e luz, além de investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Os estados de São Paulo e Minas Gerais contam com as maiores parcelas. Em relação ao estado mineiro, o total é superior a 690 milhões de reais. O montante será partilhado entre municípios como Unai, Três Corações, Timóteo e São João del Rei. Quanto a São Paulo, o valor chega a 695 milhões. Essa quantia deve ser distribuída entre cidades como Ribeirão Preto, Praia Grande, Osasco e Leme. Até o último dia 6 de janeiro, 9 municípios estavam impedidos de receber o FPM. Entre esses entes estavam Mucuri, na Bahia, Jaguaré, no Espírito Santo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Erechim, no Rio Grande do Sul e Carmópolis, em Sergipe. Os recursos do FPM fazem parte do dinheiro arrecadado pela União por meio de impostos e são repassados a cada 10 dias a todas as prefeituras do país. A distribuição dos recursos é feita de acordo com o número de habitantes de cada ente. Reportagem Marquesan Araújo. O primeiro boletim Infogripe da Fiocruz do ano traz dados referentes à Semana Epidemiológica 1, que cobre o período de 29 de dezembro de 2024 a 4 de janeiro de 2025. O boletim registra um sinal de queda no país dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, nas tendências de longo prazo, últimas 6 semanas, e de curto prazo, últimas 3 semanas. No entanto, há sinalização de crescimento na tendência de longo prazo em 5 estados: Alagoas, Paraíba, Acre, Rondônia e Roraima. O rinovírus permanece como o principal vírus responsável pelos casos de SRAG em crianças e adolescentes de até 14 anos nas últimas semanas, enquanto a Covid-19 predomina entre os idosos. A incidência semanal média de SRAG por Covid-19 nas últimas semanas tem apresentado maior impacto nas crianças pequenas e idosos, enquanto a mortalidade tem sido mais elevada entre os idosos a partir de 65 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Em dezembro de 2024, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,52%. Com isso, o índice oficial de inflação do país fechou o ano acumulando alta de 4,83%, superando em 0,21 ponto percentual o IPCA de 2023 e ficando 0,33 ponto percentual acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 10, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o Instituto, os maiores impactos sobre a inflação de 2024 vieram do grupo Alimentação e Bebidas, que acumulou alta de 7,69% em 12 meses. Além disso, as elevações acumuladas nos preços dos grupos Saúde e Cuidados Pessoais e Transportes também tiveram impactos significativos. Juntos, esses três grupos responderam por cerca de 65% da inflação de 2024. Entre as 16 localidades onde o IBGE faz o acompanhamento semanal dos preços, São Luís teve a maior inflação acumulada em 2024, de 6,51%. O menor resultado foi em Porto Alegre, 3,57%, sob influência das quedas locais nos preços da cebola, do tomate e das passagens aéreas. Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos, teve alta de 0,48% em dezembro. Em 2024, o INPC fechou em 4,77%. Os dados completos da pesquisa estão disponíveis em cidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Os eleitores e eleitoras que não compareceram para votar no segundo turno das eleições municipais 2024 e não justificaram a ausência do voto até o dia 7 de janeiro de 2025 estão sujeitos a uma série de consequências, inclusive multa. Além disso, há outras implicações para quem não vota, não justifica e não paga as multas eleitorais. Conforme o Código Eleitoral, ao deixar de votar e não apresentar justificativa perante o juiz eleitoral em prazo determinado, o cidadão incorre em multa de 3 a 10% do valor do salário mínimo da região imposta pelo juízo competente. Além disso, ao deixar de votar, de justificar e de pagar as multas devidas, a pessoa também fica impedida de realizar diversos serviços, como emitir passaporte e carteira de identidade, inscrever-se em concurso público, tomar posse ou receber remuneração de cargo público e de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, bem como de praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda, participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios ou das respectivas autarquias. Além disso, pela lei, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido. Inclusive, cada turno eleitoral é considerado uma eleição independente pela Justiça Eleitoral para efeito de comparecimento. A justificativa será registrada no histórico do título da eleitora ou do eleitor assim que for deferida. Caso seja indeferida, será necessário quitar o débito com a Justiça Eleitoral. O eleitor ou eleitora pode acessar o histórico de justificativas eleitorais com a respectiva eleição em que a pessoa se ausentou pelo aplicativo e-Título. Reportagem Bianca Mingotti. O Ministério do Turismo anunciou a lista de 333 agências brasileiras habilitadas a recepcionar turistas chineses em 2025. A ação faz parte do programa ADS China,
que regulamenta a recepção de viajantes do país asiático, consolidando o Brasil como um destino estratégico no mercado global de turismo. O credenciamento exige que as empresas estejam cadastradas no Cadastur, que é o cadastro de prestadores de serviços turísticos, e sigam os critérios do programa, incluindo infraestrutura adequada e compromisso com a qualidade do atendimento. Em 2024, mais de 70 mil turistas chineses visitaram o Brasil, e o país asiático continua sendo o maior emissor de viajantes no mundo, com 150 milhões de turistas anuais. O ministro Celso Sabino destacou que atrair esse público é uma oportunidade de posicionar o Brasil como um destino desejado para os chineses. Além disso, a medida fortalece as relações bilaterais que ganharam novo impulso com o Memorando de Entendimento firmado em novembro de 2024, celebrando 50 anos de laços diplomáticos entre os dois países. A lista completa das agências habilitadas pode ser consultada no site oficial do Diário Oficial da União. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. As crianças ainda estão de férias, mas já tem muita mamãe e papai se preparando para a volta às aulas. Uma das principais preocupações para quem é responsável por crianças e jovens em idade escolar é a compra de livros didáticos, cadernos e itens como lápis, canetas e borrachas, entre outros. O desafio é aliar preço bom e qualidade, e algumas dicas podem ajudar neste momento. A primeira delas é dar preferência aos artigos com o selo de certificação do Inmetro. O selo indica que o material atende os requisitos mínimos de segurança para evitar acidentes e riscos às crianças. São itens que não têm, por exemplo, bordas cortantes, pontas perigosas e nem substâncias tóxicas em produtos que podem ser levados à boca, ingeridos ou inalados. Outra orientação é comprar sempre em estabelecimentos formais, para garantir a procedência do item, além de exigir sempre a nota fiscal, que é uma garantia da origem do produto e facilita a vida do consumidor se for necessário fazer alguma reclamação. Pesquisar e comparar preços também é fundamental. A Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares estima que o material escolar este ano esteja entre 5% e 9% mais caro do que em 2024, mas os preços podem variar bastante de um lugar para o outro. Levantamento do Procon de São Paulo, por exemplo, mostra que a diferença de preço para o mesmo item pode chegar a 269%. É o caso de uma régua vendida em uma papelaria por R$ 1,60 e em outra por R$ 5,90. Ou um caderno universitário espiral de 80 folhas com capa dura, com preços variando entre R$ 15,75 e R$ 30,90 entre diferentes lojas. Por isso, pesquisar tanto em lojas físicas como online é fundamental para economizar. Analisar os materiais que tem em casa, que sobraram de anos anteriores, e ver o que pode ser reaproveitado também ajuda a evitar gastos desnecessários. Da Rádio 2, Milena Abreu. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH.